Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ética e Psicologia de Vendas do nosso curso de Técnico em Transações Imobiliárias do CETEPS. Sou o professor Joacir Silva e eu vou ajudá-los a compreender esse tema. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, quando a gente fala em ética, o que é que vem à sua cabeça? Ou a primeira coisa que vem à sua cabeça? Normalmente, ética ela vem acompanhada de uma outra palavra chamada moral. Ética e moral é a mesma coisa, não é o que tem a ver um com o outro, né? Então, nós vamos começar por esse tema, que é da ética e da moral. Nós vamos ver a origem, o significado, a diferença, para a gente ter uma noção geral do assunto. Falando em ética e moral, eu vou dizer para você o seguinte, que a moral é um conjunto de regras e normas de conduta consideradas válidas e aceitáveis em determinada sociedade. Guardem bem essa palavra, em determinada sociedade. Ou seja, ela é um valor social de um grupo que vive em conjunto, ok? De uma sociedade. E a ética é o estudo sistemático e crítico da moral, buscando entender seus fundamentos e justificativa. Ela reflete diretamente o ser humano. A gente diz que são valores mais pessoais, mais intrínsecos do ser humano, né? Porque existem algumas diferenças básicas entre a ética e a moral que nós vamos perceber agora. Quando nós falamos em ética, nós falamos principalmente em valores que são construídos da sua formação familiar, normalmente também de religião, de sociedade, da convivência familiar, né? E ela vai te dando alguns valores, por exemplo, não matar, que é errado. E aí você tem um dogma religioso também sobre o assunto, sobre aqueles 7 pecados capitais, etc. Então, é um valor intrínseco da pessoa, ou seja, eu vou agir desta maneira estando neste local ou estando em qualquer outro local. Essa é a questão da ética. Quando nós falamos de moral, aí a coisa muda um pouquinho, porque eu não estou falando de um valor pessoal, eu estou falando de um valor social, o que é aceitável para essa sociedade onde eu convivo. E há diferença entre sociedades. Determinados assuntos, determinados temas, eles são entendidos, percebidos, vividos de determinada maneira numa sociedade e em outras de outra maneira. Exemplificando isso, nós podemos citar, por exemplo, que nós temos as sociedades mais orientais, né, os países árabes, que eles aceitam que uma pessoa possa se casar com mais de uma mulher, por exemplo. Né? Um indivíduo lá ele pode ter 2, 3, 4, 5 esposas ou quantas ele conseguir sustentar. Ou seja, lá existe uma poligamia, ou seja, eu tenho mais de um cônjuge. Né? Enquanto que a sociedade ocidental, que é a nossa, nós somos monogâmicos, ou seja, legalmente nós só podemos casar com uma pessoa. Tem gente que tem aí outras e rolo, mas oficialmente nós somos monogâmicos, né? Nós só podemos ter um cônjuge. Então, essa diferença. Lá na sociedade oriental, o fato de ter mais de uma esposa é considerado normal, está tudo certo, eles convivem, eles estão acostumados com isso. E para nós, às vezes, isso pode soar um pouco estranho, né? Outra coisa também que a gente pode dizer da questão da moral e que ela também ela não é eterna, ela não é imutável, ela vai se atualizando com o passar do tempo. Um outro exemplo que eu posso dizer disso para vocês, por exemplo, aqui na sociedade brasileira, no nosso país, até a década de 70, não era legalizado o divórcio entre cônjuges. Ou seja, você se casava com uma pessoa, você ficava um grande período casado e depois você podia até se separar de corpos, como nós dizíamos, né? Você separava, mas você não se divorciava, legalmente não tinha. A gente tinha até um outro termo para isso, que nós chamávamos que eram desquitados, né? Ou seja, não viviam mais juntos
e tinha uma separação de corpos, mas não tinha essa questão legal do divórcio. Até que o divórcio foi instituído na lei brasileira e hoje em dia isso é considerado normal. Ou seja, isso foi uma atualização dos costumes e dos modos. Então, a sociedade e a moral, ela tem muito a ver com costumes, né? E os costumes se transformam com os tempos. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês até meado do século XIX, do século passado, as mulheres usavam aqueles vestidos longos, né, na maioria das vezes, nas sociedades, lá nos países europeus principalmente, e quem usasse ou ousasse usar uma roupa mais curta era um acontecimento. Né? Lá pela década de 50, de 60, na Inglaterra surgiu uma pessoa chamada Mary Kent e ela inventou a mini saia, né? Ou seja, libertou grande parte das mulheres daquela monte de pano, daquele monte de saias, que na época foi considerado uma aberração, né? E eu pergunto hoje para vocês, quando a gente encontra uma moça que esteja com um short, mesmo que mais curto, ou com uma mini saia, isso suscita em nós alguma reação? Não, a sociedade acha extremamente normal, porque os costumes mudaram e essa mudança ela foi incorporada na nossa sociedade. Então, que fique bem entendido, costumes, moral, sociedade. Tá? Quando nós falamos de ética, nós falamos de ética e de valores que são intrínsecos à pessoa. Tá certo? Então, essa é a grande diferenciação entre ética e moral. A ética e moral, a etimologia da palavra, ou seja, a sua origem, a ética ela vem do grego, da palavra ethos, que significa o lugar em que se habita. Né? E moral ela vem do latim, mores, que significa costumes, hábitos e o lugar em que se mora. Foi o que eu falei para vocês. Tá? Uma tem a ver com a pessoa e outra tem a ver com a sociedade. Nós podemos pensar aqui, mas como é que sabe que é moral, que é ética, onde é que nós praticamos isso? Na verdade, a gente vive dentro dessa dualidade de ética e de moral desde muito pequenos, porque a gente recebe essas informações dos nossos pais, dos nossos avós. Quando a criança faz alguma coisa, não faz isso porque isso é errado. É uma questão de educação moral, é uma questão de educação ética. Né? Então, você vai transmitindo aqueles valores que você recebeu. Nem sempre a pessoa vai seguir tudo aquilo, mas você forma uma base, né, educacional ali, que é de valores éticos e morais e que vai seguir com esse indivíduo. Pode transformar? Pode. Pode não dar certo? Também pode. Agora, grande parte desses valores eles são levados para a vida toda. Né? Então, nós praticamos sempre a moral, seja com a nossa família, seja com os nossos colegas de trabalho, com as relações sociais com seus amigos, tudo isso tem uma questão ética. E nós também temos a ética na questão profissional, né? Que é o que nos interessa no momento. Mas o que é ser ético na profissão? Eu sempre coloco que o limite da ética é você não fazer com o outro o que você não quer que seja feito com você. Sabe? É aquele ponto. Então, por exemplo, eu vou ser honesto com o meu cliente, eu vou ser cumpridor das minhas obrigações, eu vou ser parceiro da minha equipe, dos meus colegas, eu vou executar o que me foi confiado para que eu tenha um retorno profissional em termos monetários, né, de todo esse trabalho que vai ser desenvolvido. Então, a ética profissional, ela hoje em dia, principalmente, ela é muito cobrada. As grandes empresas, as grandes corporações, elas têm um padrão ético do que eu vou resolver, como é que vai fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Então, quando você vai trabalhar numa grande empresa, num grupo, tipo nessas multinacionais do Google, ou a Boeing, ou uma grande empresa que tem filiais em vários países, normalmente eles têm um código de ética e de conduta, de como é que os meus funcionários, como é que os meus colaboradores devem se portar para
trabalhar naquela empresa, porque o funcionário colaborador, na verdade, ele é o rosto da empresa, é a cara da empresa para a sociedade, né? Então, você é selecionado, você passa por um processo de escolha ali dentro e depois você ainda vai receber uma formação, né, profissional dentro da empresa e também vai receber o código de conduta daquela empresa. Ah, eu trabalho, eu não gosto de animais, mas a empresa tem uma questão com animais e que eu devo trabalhar naquilo lá. Tá? A pessoa não liga muito para o meio ambiente, mas a empresa tem uma conduta ambiental de preservação, de recursos naturais, de um monte de outras coisas. Então eu vou ter que incorporar isso, porque senão eu não consigo participar ali dentro dos objetivos daquela empresa. Você entendeu? Então a ética profissional hoje talvez ela seja mais séria do que tudo que a gente possa pensar dentro da empresa. É ela que vai me manter na empresa, no grupo, proporcionar meu crescimento ou não, certo? E aí eu pergunto para vocês, então, o que é a ética profissional? A ética profissional pode ser entendida como um código de conduta que estabelece normas e padrões esperados de um comportamento em um determinado contexto profissional. Ou seja, este grupo, essa empresa, ela trabalha desta forma. É a minha conduta que eu tenho que representar dentro dessa empresa. Tá? A ética profissional refere-se a um conjunto de princípios e valores que guiam o comportamento do indivíduo em o seu ambiente de trabalho. Né? Então, essa definição, eu acho que ela realmente atinge todo o nosso interesse com esse tema. Ok? Aqui eu vou falar para vocês um pouco dos valores que estão dentro da ética profissional. Então, você tem os princípios e valores de honestidade, responsabilidade, respeito, justiça, e são valores essenciais para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Isso aqui, na nossa apostila, vocês têm um conteúdo maior, né? Mas são coisas que você vai falar, mas isso eu sei, isso é o meu dia a dia, isso é o que eu recebo da família. Mas é exatamente essa formação que nós vivemos e que nós temos que compõe essa ética e essa moral. Só que talvez a gente não saiba com esse nome. Ah, isso aqui é ética, ou isso aqui é moral. Não, para nós é o dia a dia. E tem gente que é amoral, que é aético, ou seja, não respeita nada. Né? Tem aquele indivíduo que é dessa forma. Com certeza você conhece alguém também. Tá? Tem normas e regras, são conjuntos de diretrizes estabelecidas pela organização ou pela própria profissão que devem ser seguidas por todos os membros. Vocês já viram que muitas profissões você tem um código de ética? De repente você não trabalha numa empresa, mas você tem uma profissão. Por exemplo, o advogado. O advogado tem o código de ética dos advogados. Tá? Os médicos têm um código de ética dos médicos. Para vocês terem uma ideia, nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas, todas. Tá? Nós temos bons e maus médicos, tem muito médico que responde no Conselho Regional de Medicina por imprudência, imperícia, por falta de ética profissional, né? Então eles são julgados por esse conselho. Os advogados, que também têm o Conselho de Ética da OAB, né? Então, quando a gente fala de ética e quando a gente fala de moral, normalmente a gente pensa num político, que é aquela pessoa que está mais em evidência no dia a dia nosso ali. Mas existem bons e maus profissionais em todos os locais. Como eu disse para vocês, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos bons e maus políticos, por incrível que possa parecer. Talvez os bons dê para contar na mão, mas nós temos. E a política ela é extremamente necessária. Não existe sociedade sem política. Tá certo? E para vocês terem uma ideia, nós temos bons e maus jornalistas, nós temos bons e maus professores, né? Quem é que já não teve aquele professor que não quer nada com a dureza, que só passava um vídeo naquela época ou dava um trabalhinho lá para dar nota? Só estava importando com o seu rendimento no final do mês, né, o seu salário. Não estava nem ligando se o aluno estava
aprendendo ou não. Então, tudo isso são valores éticos que a gente vai levando, que a gente aprende e que está em tudo, inclusive na área que vocês estão se formando como técnico em transações imobiliárias. É aquele colega que é corretor de imóvel que, de repente, tem a mania de passar a perna no outro, entendeu? Que vai ali e tenta seduzir o seu cliente. São uma série de coisas. Mas eu vou dizer para vocês também uma coisa interessante. Vamos ver aqui. Esse profissional, o bom ou o mau profissional, em todas as áreas, ele tem um score, ele tem uma média ali no mercado. Por mais que o pessoal fale, mas eu não conheço fulano. Quem trabalha na área conhece. Você pode ter certeza absoluta disso. Tá? Se ele é corretor de imóveis, a turma que trabalha na área conhece. Se ele é um frentista de posto de combustível, o pessoal conhece, porque a pessoa sempre está trabalhando naquelas empresas do mesmo ramo. E ele começa a ficar marcado ali, ou por ser muito bom profissional, ou por ser também um péssimo profissional. Né? Então, todo mundo tem uma pontuação, tem um score, mesmo que isso seja de forma não oficial. Né? Então, quando eu vou procurar no mercado de trabalho um profissional da área de corretagem de imóveis para chefiar um grupo de trabalho, para uma nova empresa que está chegando na praça, eu vou buscar os profissionais que eu conheço, que estão no mercado, e eu vou ver, mas o fulano, não, esse aqui ele tem uns problemas de relacionamento pessoal que acaba atrapalhando. Tem fulano, fulano aqui tem um grande potencial, ele é uma pessoa muito responsável, né? Ele tem bastante dedicação profissional, então é uma pessoa que deve crescer no mercado. Esse valor do mercado a gente tem, tá? Dentro da sua área de atuação. E aí eu vou falar da importância da ética profissional, porque a ética profissional é fundamental para a construção de um ambiente de trabalho positivo e para o sucesso de carreira do indivíduo, foi o que eu falei agora, e da empresa. Ela contribui para a ética, para ter confiança e credibilidade, para a reputação da empresa, bem-estar no trabalho, crescimento profissional e por outras questões aí também. Então, a ética ela é extremamente importante. Agora, quando a gente fala em ética, você sabe que a concorrência em todos os mercados de trabalho são muito grande, né? Então, quando a gente fala em ser ético, em ter uma moral, não significa ser bobo, ser ingênuo, tá? Você tem que estar ligado ali, porque os espertos sempre vão aparecer. E alguém vai querer puxar o seu tapete, você tem que estar sempre ligado em como é que a coisa está funcionando, para também não ser feito de bobo, tá? Mas a questão principal da ética e da moral é essa, é a diferenciação que tem entre a sociedade, o indivíduo e como é que se atua ali. E lembre-se, o fator importante nosso aqui é a ética profissional. O que é que ela impacta, qual é a importância dela. E ela vai ter uma importância muito grande no seu desenvolvimento profissional, no seu crescimento profissional. Ok? Ficou claro? Beleza, então. Então nós vamos para a nossa segunda parte aqui, que é também muito interessante, que é a psicologia de vendas. Né? Alguém pode falar, mas eu conheço tudo sobre vendas. Tem gente que é ótimo, que fala demais, que convence o teu cliente, ou por ter uma boa lábia, pode ser pelo cansaço também, né? Vocês sabem que o imóvel talvez seja o maior sonho de qualquer pessoa, o maior sonho do brasileiro, pelo menos, né? Então, todo mundo precisa ter um lugar para retornar, para chamar de teu, né? É um investimento caro e que o pessoal vai se esmerar ali para ter o melhor lugar para viver. Nem sempre é possível, mas o sonho é livre, né? Então, você vai ter que ter condições, você tem que entender o seu cliente, o que ele quer, saber ouvi-lo para poder atender suas expectativas. Então, esse é o objetivo maior do vendedor, do técnico em transações imobiliárias, né, do corretor de imóveis. E aqui eu posso dizer para você que a psicologia de vendas de imóvel ela envolve a aplicação de alguns princípios psicológicos para entender e influenciar na decisão da compra do cliente, indo além da apresentação das características e números. Porque se for só para ver a foto do imóvel para saber o valor, isso está fácil na internet, mas às vezes é a palavra, o convencimento.
É como é que você vai mostrar aquilo. Isso vai fazer total diferença na sua venda, ok? A pessoa tem que ter uma empatia, ou seja, tem que se colocar no lugar do cliente. O que é que aquele cliente quer? O que é que aquele cliente necessita? Ele precisa dar retorno para o cliente, que é um fator importantíssimo, tá? A gente pode também atacar os gatilhos emocionais, pela questão da casa, pela questão do bairro, lembrar de família, tudo vai estimular a venda. As necessidades e os desejos daquela pessoa, né? Até a definição da compra. E aí você pode falar, mas é muito blá 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 para chegar lá. Não, não é. Sabe por quê? Na verdade, isso tudo vai resumir numa coisa, que é a propaganda de boca a boca que vai ser feito do seu trabalho. O corretor de imóveis, ele é corretor 24 horas por dia. Tá? E aí, se você teve um bom atendimento, se deu um bom feedback, e se você atendeu a expectativa daquele cliente, ele vai ser o primeiro a te indicar para outra pessoa. Ah, eu conheço fulano que me atendeu super bem, e você, de repente, vai ter uma chance, vai crescer nesse mercado. Tá? Então, fica a dica aí para estar sempre de olho. Aqui tem algumas dicas, né, que a gente tem a questão da apresentação do imóvel, destacar os pontos fortes, a linguagem corporal, como é que você vai se apresentar para esse cliente, né? A clareza e transparência das informações. Eu falo uma coisa para vocês. Qual é o trabalho do corretor de imóveis? É vender imóveis. Então você tem que conhecer da atividade que você está exercendo. Você tem que saber tudo sobre o imóvel, sabe, sobre a localização, financiamento, todos os lados positivos, destacá-los, né? E às vezes tem um lado que não é muito positivo ali, você não precisa também falar tanto, mas o que o cliente está interessado é no que tem de bom daquilo lá. Se é um bom investimento para ele em termos financeiros, né? Se é localização, se ali tem um bom poder de revenda. Então, essas informações você tem que estar na mão. Como é que você vai vender um produto que você não conhece? Tá? Se você se dispôs a trabalhar com venda de imóvel, você tem que ser bom nisso. E não é só o corretor. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho sempre que ser o melhor. Eu tenho que sempre estar atualizado, eu tenho que saber, eu tenho que, sabe, é o meu métier, é o que eu trabalho, é o que eu gosto. Então isso vai fazer uma grande diferença na sua vida profissional, tá? E uma coisa que eu tenho que falar para vocês é uma dica, na verdade. Quem define a compra do imóvel normalmente é a esposa, é a mãe de família, o cônjuge lá, a mulher, tá? O cara pode ter gostado do imóvel, do condomínio, porque tem quadra de tênis, porque tem tudo, piscina, coisa e tal, mas se a mulher decidir que ela não quer lá, por exemplo, porque fica longe de um hospital, longe de uma escola, porque o acesso é difícil, ou porque não vai dar para ter um quarto a mais para a mãe dela, você pode ter certeza que essa venda não será fechada. Então, lógico, a gente vai tentar atender todas as necessidades do esposo, do filho, da filha, mas principalmente da mulher. Porque a mulher, normalmente, quando ela está vendo a questão do imóvel, ela está vendo para a família, né? Então, você precisa saber se tem comércio ali perto, facilidade de acesso, escola, a questão de farmácia, saúde, onde é, por que é bom. Tá? Então, todas são informações que nós temos que transmitir ali para a mãe de família. Então, nós temos a apresentação do imóvel, né, destacando os pontos fortes, usar uma linguagem corporal confiante e profissional, que você acessa, tem que transmitir isso, a clareza e transparência nas informações que você está passando. Não passe uma informação errada. Ninguém é obrigado a saber tudo, mas você tem que ser claro com o seu cliente, que se ele perguntar alguma coisa e você não souber, você dizer, olha, eu vou verificar, vou ter certeza dessa informação e te dou o retorno. Porque a pior coisa que pode acontecer numa venda é ele perder a confiança que tem em você, a sua credibilidade, porque aí vai tudo por água abaixo. Tá? Você tem que oferecer valor, ou seja, criar um diferencial no atendimento. O que é que você faz de diferente? Porque corretor de imóvel vai estar cheio por aí. Tá? O acompanhamento, manter um bom relacionamento com o cliente, estar sempre ali, até porque esse cliente teu, como eu disse, ele pode te indicar para uma outra venda, que é o seu objetivo também. Ok?
E aí você pergunta, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou acessar? Primeiro você tem que conhecer o cliente. O que que ele faz? Ele é médico? Ele é político? Qual é o objetivo dele com a aquisição desse imóvel? Você tem que conhecer o produto, como eu te falei, né? Gente, quem trabalha com corretor de imóveis, você tem que saber que esta parede aqui é feita de alvenaria. O que é alvenaria? É cimento, areia, tijolo, porque hoje você tem parede de drywall, que é gesso acartonado, por exemplo. Ah, qual que é o tamanho do pé direito, ou seja, a altura deste imóvel, o ponto mais alto. Ah, o terreno é plano, é inclinado, é declive, sabe? Então, todas as informações você tem que saber. Você trabalha com isso é o seu ganha-pão, tá? É o mínimo. Uma apresentação do vendedor ao cliente. A apresentação do vendedor pode gerar confiança no cliente, mas não é um fator de determinação desta venda. Certo? Vamos lá. Áreas de atuação para o corretor de imóveis. Quando você está fazendo um curso de técnico em transações imobiliárias, você só vai ser corretor? Não. Você pode ser corretor de imóvel, você pode ser um administrador de imóveis e de condomínio. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, nós temos tantos condomínios aqui, horizontais e verticais, e a tendência é que esse número cresça muito mais, que tem gente se especializando em ser administrador de condomínio e com uma renda muito boa, tá certo? Aí você tem que ter disposição, tem que ter tempo, tem que ter autoridade, tem que ter conhecimento, ou seja, ele pode te levar para essa área. Você pode ser um avaliador de imóveis, nós temos cursos de avaliação de imóveis, você pode ser um consultor imobiliário, pode fazer gestão de fundo imobiliário, marketing imobiliário, direito imobiliário, um desenvolvimento imobiliário, gestão de venda, financiamento, ou seja, é uma gama de atuação muito grande que tem para o corretor de imóveis. Se você gosta de venda, se você trabalha, se você gosta de público, você está no lugar certo. Você tem uma possibilidade de crescer muito grande. Esse mercado imobiliário em Cuiabá e no Mato Grosso, ele está muito aquecido. Tá? Aí, de repente, você vai falar, mas tem muita turma formando. Realmente tem. Agora, irão se destacar aqueles que investirem mais em conhecimento, né? Saber mais de tecnologia, estar sempre antenado com os noticiários, com os lançamentos, né? Com tudo que tem. Nós vamos falar aqui sobre as áreas de atuação também, que você pode trabalhar como corretor, vocês vão ver que interessante. Uma coisa, gente, a cidade ela está em constante transformação. Ou seja, o seu objetivo, ou seja, o imóvel também está nesse mercado. E ele está em constante transformação. Eu pergunto para você, hoje dentro de Cuiabá, qual é a região que você acha que vai crescer? Para onde? Já que você está no mercado imobiliário. Ou qual área do mercado imobiliário vai crescer? Locação de imóveis usados, construção de imóveis comerciais, industriais, condomínios horizontais, condomínios de alto padrão, sabe? Tudo isso é uma gama muito grande de informações que vocês vão precisar acessar. Agora, voltando aqui na questão da atuação do que você vai poder fazer, esse corretor de imóveis, ele tem que estar antenado o tempo todo. Você vai ter que estudar. Ah, eu fiz o curso, me tornei corretor, eu não preciso fazer nada. Precisa. Mas que tudo que eu vou precisar saber? Um pouco de tudo. Normalmente, quem está fazendo esses cursos conosco, ele tem uma idade um pouco mais avançada, ali na faixa dos 40, 50 anos. Talvez esteja mudando de profissão, né? A grande vantagem é que você pode trabalhar como corretor de imóveis com 50, 60, 70, 80 anos, enquanto você tiver disponibilidade. E, às vezes, com mais idade, você tem mais experiência, o que vai fazer uma diferença muito grande na confiança que você irá transmitir para o seu cliente. Né? Você pode trabalhar de forma independente, autônomo, você faz teu horário, e tem muita gente se dando bem nesse mercado. Ah, professor, mas o que é que eu vou trabalhar? Em que mercado? Eu vou exemplificar alguns aqui. Ó. Nós temos nichos de atuação no mercado imobiliário. Nós temos imóveis residenciais, comerciais, industriais, rurais, imóveis de luxo de alto padrão, tá? Imóveis populares. Então você fica imaginando, mas eu vou para qual área? A sua condição social normalmente vai ser o indicador em qual área você vai atuar. Quem nasceu em fazenda, sempre viveu lá, conhece de gado, conhece de plantação, conhece de tudo,
ele obviamente vai para os imóveis rurais, trabalhar com venda, comércio de sítios, chácaras e fazendas, né? Então ele sabe a metragem em hectares, em alqueires, ele sabe se aquela terra em determinada fazenda, em determinada região, é boa para plantio ou não é, ou é para criação de gado, se tem água, se não tem, se precisa fazer correção de solo. Ou seja, aquilo lá é um ambiente onde ele vive, onde ele foi criado. Não adianta eu, que sou uma pessoa da cidade, eu vou para a fazenda, eu posso aprender? Posso, mas vai demorar muito tempo. Então, quem nasceu na fazenda, ele provavelmente vai trabalhar como corretor com imóveis rurais. Concorda? E aí, de repente, você pode ter uma demora numa venda, porque uma fazenda, o valor é muito, muito maior que casa. Aqui no Mato Grosso nós temos fazendas acima de 100 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, com áreas muito extensas, no Pantanal ou no Médio Norte, principalmente, fazendas de soja. Só que é um trabalho que às vezes pode parecer cansativo, você tem que fazer um investimento maior nele, mas ele vai te dar um resultado muito bom. Em média, a taxa de corretagem de imóveis ela corresponde a 5% do valor de um imóvel. Tá? Então, se você vender uma fazenda de 100 milhões de reais, 5% corresponde a uma comissão de 5 milhões de reais. Aí você vai me dizer, mas tem gente que compra? Tem muita gente que compra. Tá? Hoje, quase toda a área do estado que tem áreas férteis, elas estão vendidas, têm propriedade, mas de vez em quando um ou outro vende. Tá? Até porque ela tem um valor agregado muito grande, que ela pode dar um resultado financeiro muito grande. Então, quem vai atuar nessa área é quem vive no campo. Ok? Ainda da mesma forma, nós temos os imóveis populares. São esses imóveis, por exemplo, da MRV, esses prédios, esses residenciais menores. Gente, tem muito na cidade. Por quê? Normalmente tem gente mais jovem, com poder aquisitivo ainda mais inferior e que vai ocupar esses imóveis. Você pode olhar aqui, Cuiabá, de todas as áreas, todos os lugares estão lotados desses prédios. Tá? Quem vai lá? Quem mora lá, quem conhece. Normalmente esses imóveis eles não estão no centro, eles estão mais para a periferia, que é para onde a cidade tem para crescer. Então, ali ele tem o mercado. Então, diferente daquele que vai ganhar uma comissão enorme, mas vai demorar de 1 a 2 anos para vender um imóvel rural, uma fazenda, de repente, ele, por mês, ele pode vender 1 ou 2 imóveis desses, só que um valor bem mais inferior, e vai ganhar uma comissão menor, mas com uma constância muito maior. Ok? Então, também é uma área que a gente pode atuar. Aí nós temos os imóveis de alto padrão. Mas será que tem mercado em Cuiabá, no Mato Grosso? A gente tem demais. Tenta imaginar os imóveis aqui, os condomínios horizontais da Ginco, por exemplo. Está tudo ocupado, tudo vendido. E tudo caro, casa de 1, 2, 3, 10 milhões de reais. E tem mercado e o pessoal compra. E se você andar um pouco na periferia da cidade, você vai ver que tem um monte de condomínios para várias áreas aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, enquanto corretor, é sair desse comodismo e visitar. Eu pergunto para você, você sabe que existe o Contorno Leste, que é uma rodovia com 17 quilômetros que foi construída, saindo da região do Cochipó, lá do final, chegando até a Estrada Chapada de Guimarães. Você já foi visitar? Você conhece essa pista? Você sabe se é uma pista dupla ou não? Está sinalizada, tem iluminação? Que oportunidades de negócio no ramo imobiliário tem ali? Você tem áreas disponíveis para, por exemplo, construção de prédios, kitnet, casas, condomínios, postos de combustível. Então, são áreas que vão crescer. Tá? Aqui no centro da cidade, a gente não tem mais nada. Se vocês olharem a região do Pedra 90, por exemplo, que tem de condomínios novos, está incrível, porque a cidade ainda tem um pouco de espaço para lá. Outro espaço que a gente vai ter vai ser na região de Santo Antônio e Levejar. Mas por que alguém iria para lá? Primeiro, porque ainda tem espaço, tá? E está dentro do perímetro urbano de Cuiabá. Segundo, que está sendo construído o novo Hospital Júlio Miller lá, e esse novo hospital vai atrair um monte de negócio para lá. Tá? Tanto negócio quanto residências. Nós vamos fazer ali para a região da saída de Cuiabá, na MT-010, que é a região dos florais lá. Ali é outro padrão. Tem imóveis? Tem para vender. Tem condomínios novos? Tem. Altíssimo padrão. Tá certo? Então lá é um outro cliente. Quem é que vai ser o corretor daqueles imóveis?
vai ser alguém que tem uma vida dentro daquele padrão, que conhece aquelas pessoas que têm esse poder aquisitivo e que convive, que nos finais de semana, que nas festas, ele está como corretor de imóveis. Então, essa sua condição social é que vai definir o seu nicho de mercado. Ah, mas eu sou mais humilde, eu não posso trabalhar com imóveis de alto padrão? Pode, todo mundo pode, você pode aprender. Vai demorar um pouco mais e vou te contar. Quem está lá como corretor em cada área dessa, o cara já quer reservar espaço dele. E aí a gente tem que entrar naquela história da ética e da moral. Será que vão me dar espaço? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar lá? Tá? Então, tudo isso aí a gente tem que ir pensando, trabalhando. Mas vocês viram que nós temos N tipo de imóveis. Ó, nós podemos trabalhar com imóveis usados de venda, né? Casas e apartamentos, imóveis para aluguel, administração de imóveis, lançamentos imobiliários, condomínios. Então, a gama é muito grande, gente. Tem mercado para tudo isso. Hoje você lança um condomínio, daqui 6 meses já está tudo vendido. Tanto é que grandes incorporadoras a nível nacional estão vindo para Cuiabá para atuar nesse mercado. E uma coisa interessante, tá? Aqui eu estou falando novamente sobre o nicho de mercado, que aí você tem uma autoanálise de você, né, ou do mercado, um estudo do mercado, conhecimento de público, tudo isso vai te levar a escolher o seu nicho de mercado. Mas eu estava dizendo para vocês que essa questão aqui dos tipos de imóveis, do que você vai poder fazer ou trabalhar, à medida em que você escolher um determinado grupo para atuar e você vai conhecendo esse mercado, você vai crescendo profissionalmente. E aí você pode mudar, pode transformar, pode até inventar alguma coisa dentro dessa área para poder se dar bem, ok? E tenho certeza que vocês vão ter oportunidade para isso. Uma informação importantíssima. Professor, mas o que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso saber? Qual é o conhecimento que vai agregar à minha profissão? Eu vou dizer para vocês que todo conhecimento agrega. Por que todo conhecimento agrega? Por exemplo, se você for formado em Direito, ótimo, nós temos contratos para fazer, nós temos um monte de coisas da área jurídica que vai estar dentro desse contrato. Tá? Tem que fazer análise dele. Se você não for, nós vamos ter que ter um profissional de direito para poder fazer. Eu sou contador, ótimo, nós temos cálculos de financiamento. Ah, eu sou formado em administração. Nós temos a gestão da imobiliária para poder fazer. Um dia um aluno me disse para mim, eu trabalho na roça, eu só sei plantar mandioca. Eu falei, não, você não sabe só plantar mandioca. Você sabe plantar mandioca e eu não sei. Você sabe qual que é a melhor rama, qual que é o melhor período, qual que é a melhor terra. Então, todo conhecimento tem valor. Inclusive aquela experiência da vida, do dia a dia, que a gente labutou, que cresceu, que apanhou da vida também ali. Isso tudo você traz como bagagem. Quem é arquiteto vai ter a parte de decoração, quem é engenheiro tem a parte de construção civil, tá? Quem mexe com tráfego também, você tem a questão das rodovias. Ou seja, nesta área de corretor de imóveis, toda informação é relevante, tudo é interessante. Talvez não diretamente a área de saúde, né? Eu sou médico, eu vou fazer o quê? Mas de repente estão construindo uma clínica e você pode dar uma dica que precisa disso ou daquilo lá. Então, eu acho que vale a pena arriscar, vale a pena tentar. E como eu disse, esse nosso público, ele já está ali na faixa de 40, 50, 60 anos, é aquela pessoa que tem mais experiência, que já tem uma certa estabilidade financeira, ou não, né? E que normalmente já criou os filhos. Ele está partindo para uma outra profissão, daquilo que ele pode fazer. E eu acho que vale a pena. Até porque, gente, as profissões que antigamente nós tínhamos como definidas, simplesmente estão virando pó. Tá? Quem é mais antigo como eu, lembra que existia cobrador de ônibus? Talvez as novas gerações nunca nem ouviram falar. Vocês lembram que uma das profissões mais respeitadas era o de bancário? Tá? Se você perguntasse há 40 anos para os seus pais o que ele gostaria que seu filho fosse, ele ia responder bancário. Fazer um concurso, passar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e ali ele tinha uma profissão estável. Hoje isso virou pó, porque os bancos vão se tornar todos virtuais. Assim como advogado, assim como uma série de coisas que vão transformar com o tempo. Tá? E do mesmo jeito que umas
profissões vão acabar, vão surgir outras. Ou alguém achou que um dia iria ter influencer digital. Ah, mas o que é? Tem gente que nem sabe, né? Que vai ser influencer digital, que vai ser gamer, ou seja, a molecada que fica jogando Free Fire aí o tempo todo e é campeão e ganha muito dinheiro. Então, nós temos tráfego digital, ou seja, essa questão do que você posta e que vai, que sabe, é um mundo gigantesco que está à nossa frente. Talvez as novas profissões dos próximos 40, 50 anos não tinham sido nem criadas. E a tecnologia é uma ferramenta auxiliar muito grande, né? Eu sempre digo para o pessoal, nós que somos um pouco mais experientes, né? Muita gente não tem tanta habilidade com a tecnologia, mas eu falo uma coisa para você, você vai ter que aprender. Tá? Não dá para viver neste mundo sem a tecnologia. Ela é inevitável, essa mudança, essa transformação, ela vai acontecer, você queira ou não. Ou seja, ou você pode se aliar a ela, você pode ficar dependente dela, ou você pode estar fora do mercado. Tá? Então, você não vai conseguir controlar tudo, você vai precisar de ajuda. Hoje, essa nova geração, parece que eles já nasceram conectados, ou seja, para eles é muito natural pegar um celular, fazer 1001 coisa, ou uma câmera digital, ou acesso à internet, e às vezes nós não conseguimos nem gravar a senha do gov.br lá, né? Então a gente precisa aprender a adaptar. Ah, mas eu vou fazer como? Faça curso. Tá? Faça curso de informática básica para entender o que é isso. Toda vez que sai um lançamento, entra na internet para ver. Tenha curiosidade, é assim que a coisa funciona. Tá? Até chegar a nossa vez. Porque essa garotada que está vindo aí, eles vão passar sobre nós como um trator daqui a um tempo. Né? Porque eles já sabem. Eles nasceram digitais. Ok? Então vamos ver lá. O nicho de mercado, eu já falei para vocês. Informações importantes para ter sucesso nas vendas. Conheça muito sobre o seu produto. Eu já falei, é o que você está trabalhando. Você precisa saber, você precisa vender. Você precisa ter conhecimento do que você está vendendo. Pesquisar as oportunidades na sua área de atuação. O que dá para eu fazer? Vocês viram o tanto de atividade dentro da área de corretor de imóveis que dá para trabalhar? Que eu mostrei ali para vocês. Quer ver? Ó, para trabalhar como corretor de imóveis, administrador de imóveis e administrador de condomínio, consultoria imobiliária, gestão de fundo, marketing, direito imobiliário. Ou seja, é uma gama muito grande, tá, do que vai fazer. Aprenda a usar a tecnologia. Você vai precisar dela para tudo. Eu acabei de falar. É inevitável, tá? Estude sempre, pesquise, participe de eventos, palestras na sua área de atuação. Ela vai mudar todo dia. Se você não participar, se você não se atualizar, você vai ficar por fora do mercado. E aí o seu colega ou os novos que entrarem no mercado vão se destacar. Todo conhecimento é válido na área imobiliária. Direito, arquitetura, finanças, psicologia, tudo contribui para o seu sucesso profissional. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe de tudo, peça ajuda se necessário. Mas, gente, se eu não sei, eu tenho que correr atrás de quem sabe, não é verdade? E isso não é só para corretor de imóveis, é para tudo, principalmente em relação à tecnologia, ok? Atualize-se, assista noticiário, leia informativo, tudo muda o tempo todo. Hoje o que é novidade, amanhã, daqui 2, 3 meses, pode ser que transforme tudo, muda. O presidente americano não virou o mundo de cabeça para baixo com a questão do tarifaço? Você imagina, então, sai uma nova regra, você entra uma crise financeira no mundo. Então, tudo muda o tempo todo. Mantenha-se atualizado. Não existe uma verdade absoluta, tá? Tudo que você... Hoje em dia, tudo é muito relativo, tudo muda. As profissões estão mudando muito rápida, muito rápida mesmo. Então, muita coisa que a gente ainda vivencia hoje, daqui 10 anos vão deixar de existir. Acredite nisso. Ser um TTI autônomo lhe possibilita trabalhar quando quiser. Ou seja, se você for um autônomo como corretor de imóveis, você vai poder fazer teu horário, fazer seu planejamento financeiro, vai poder trabalhar até quando você puder e sentir vontade. Tá? Então, te dá essa independência também, no caso, sendo corretor de imóveis. O mercado imobiliário em Cuiabá e no Mato Grosso está muito aquecido.
e a tendência é que continue cada vez mais, tá? Então essas são algumas dicas que vocês vão ter a oportunidade de estar ali, de estar vivenciando no dia a dia, de tentar exercer a sua profissão e com certeza vocês vão conseguir, vão ter sucesso, tá? Eu espero encontrá-los futuramente aí no mercado ou na parte da educação também, né? Que a gente possa trocar uma outra ideia. Desse nosso curso, essa aula é a única, tá? Vocês vão ter uma avaliação virtual, tá? As questões, você assistindo esse vídeo, é exatamente o que caiu aqui, é uma avaliação com 10 questões de múltipla escolha, tenho certeza que vocês vão se dar bem, e eu espero ter ajudado vocês e poder encontrá-los em breve, tá bom? Muito boa sorte e um grande abraço a todos. Até mais.